Bom dia a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade da saúde no corpo físico para que possamos nos reunir em vosso nome para os estudos evangélicos que nos fortalecem no dia a dia e nos orienta o caminho seguro para seguirmos. Mas também pedimos por toda a humanidade um pouco de paz, para que as discórdias possam diminuir e assim contribuir para a renovação do nosso planeta. Que a vossa paz possa nascer em nossos corações, em nossas atitudes e assim poder estendê-la a todos que estão à nossa volta. Agradecemos mais uma vez e damos por iniciado os estudos na Escola de Moral Cristã. Que assim seja. Com os comentários do Evangelho, nós passamos a palavra ao José Luiz. Bom dia! Hoje nós iremos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27, Pedi e obtereis, uma parte do item 10, Ação da prece, transmissão do pensamento. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda a nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com diferença que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, como vocês puderam observar, nosso estudo de hoje será a respeito do nosso pensamento. O Espiritismo vem nos ensinar que nosso pensamento tem uma força muito grande, inclusive de criar coisas. Quando nós pensamos em algo, seja bom ou ruim, esse pensamento cria forma. Muitos espíritos são capazes de acompanhar isso. Por isso devemos ter cuidado no que pensamos. Será que nós estamos criando formas de coisas boas ou ruins? Na semana passada, o Brinel continuou falando sobre a conversa de André Luiz com a Dona Laura. Vocês viram que foi uma conversa muito produtiva. Eles falaram sobre o valor da família, eles falaram sobre a questão da propriedade, como é que funciona para eu comprar uma casa em nosso lar, como é o dinheiro de nosso lar, o bônus hora, qual é o valor da reencarnação. Então nós vemos que essa conversa realmente foi de muito aprendizado, mas chegou um certo ponto que essa conversa precisou se encerrar, pelo menos por aquele momento. E André Luiz fica lamentando porque ele queria que aquela conversa durasse mais. Ele viu o quanto estava aprendendo e o quanto poderia aprender, mas ele sabia que ele teria muitas oportunidades de conversas como aquela e que ele poderia aprender cada vez mais. Nesse momento, chega o Lísias, que o Brinel havia comentado. Ele e suas irmãs haviam dado um passeio e ele havia retornado.
Quando ele chega, ele pergunta para André Luiz: nossa, você ainda está acordado? Ele achava que André Luiz já estaria descansando, mas André Luiz estava naquela conversa, Estava muito boa a conversa. Então Lísias convida ele a sair da casa e a observar um pouco a lua, o luar em nosso lar. André Luiz ainda não havia tido a oportunidade de observar como era o luar em nosso lar. Ele estava no hospital, em outro momento ele estava chegando à casa de Dona Laura, agora ele teria um tempo para isso. E ele fica muito surpreendido. Ele diz que é algo muito belo e muito diferente do que nós vemos aqui. Será que a lua em nosso lar é outra? Ou será que é a mesma lua que nós vemos aqui na Terra? É a mesma, mas como eles estão num lugar de uma elevação um pouco maior do que aqui, vibrações mais elevadas, a paisagem também fica mais bela. Nós sabemos, inclusive, que a nossa poluição dificulta a nossa visão das estrelas, da lua, do sol, das paisagens em geral. Em nosso lar, tudo é muito mais belo. Então, André Luiz diz que da governadoria de nosso lar, do centro de nosso lar, haviam efeitos de luzes muito bonitos e que ele sente uma renovação de energias muito grande naquele momento e ele fica surpreso com tudo aquilo. Então, Lísias explica para ele que os habitantes de nosso lar haviam se comprometido a manter pensamentos nobres, pensamentos elevados, para manter a colônia em uma vibração elevada. Então nós já vemos aí a força que o nosso pensamento tem. Nós podemos perceber que nós somos capazes de melhorar ou não a vibração do lugar onde nós estamos. Muitas vezes nós acompanhamos notícias tristes, notícias que nos causam revolta, raiva, quando não nos causa ódio, e nós muitas vezes estamos contribuindo para uma vibração inferior em nosso planeta. Muitos habitantes ficam com pensamentos negativos e isso interfere em nosso planeta. Será que nós estamos participando disso? Ou será que nós estamos ajudando a melhorar a vibração da Terra? Nós temos que pensar nisso. Após esse momento, eles voltam para dentro da casa de Dona Laura, da família de Lísias, e Lísias vai até um aparelho de rádio. Então André Luiz fica muito curioso. Nossa, será que agora nós vamos ouvir as vozes da terra? Será que nós vamos escutar nossos familiares? Nós vamos escutar notícias do planeta? E Lísias, percebendo aquela pergunta, ele diz que não, que eles deveriam, em nosso lar, se preocupar com transmissões mais elevadas, que eles deveriam se preocupar, inclusive, com todos, e não ficar presos apenas cada um à sua família. Então não, naquele momento eles não fariam isso. E dentro das residências, eles não se dedicavam a isso. Então André Luiz pergunta: será que é possível a gente se comunicar, ter notícias, ouvir os habitantes da Terra? O Lísias diz que sim, haviam muitos aparelhos capazes de fazer isso, mas dentro das residências eles não estavam. Dentro das residências, essas transmissões deveriam ser mais elevadas. André Luiz, ele insiste, ele ainda não fica satisfeito com a resposta. E ele pergunta: mas e nossos familiares, nossos pais, nossos filhos? Todos nós queremos notícias deles, você não concorda? E ele diz: sim, eu concordo. E inclusive em nosso lar, até 200 anos atrás, diz o Lísias, isso era permitido. Por muito tempo, nosso lar, as residências de nosso lar, tinham aparelhos capazes de ter transmissões com a Terra. Então eles recebiam notícias da Terra, eles escutavam seus familiares. Mas há 200 anos atrás, o Lísias estava comentando, o governador, que na verdade era um ex-governador de nosso lar, foi orientado por um ministro
de que ele não deveria permitir isso, porque as vibrações de nosso lar estavam pesadas, havia muita confusão. Por exemplo, quando acontecia algum desastre muito grande aqui na Terra, os habitantes de nosso lar ficavam perturbados, porque eles acompanhavam isso. Uma pessoa que ficava sabendo que um familiar seu havia tido uma conduta errada, também ficava perturbada com isso. Então, esse tipo de atividade estava atrapalhando as famílias e a colônia no seu objetivo. Então, o governador, que era muito bom, precisou de uma orientação de um ministro para que ele mudasse de ideia, porque o Lísias comenta que ser bom realmente é um objetivo que nós temos que alcançar, mas ele diz a seguinte frase: a bondade desviada provoca indisciplina e quedas. O que ele quis dizer com isso? Apesar de ser bom, aquele governador precisava ser um pouco mais firme, ele precisava colocar leis um pouco mais rígidas, porque senão ele perdia o controle e a indisciplina tomava conta. Ser bom não significa que nós devemos aplaudir o mal. Nós não temos que alimentar o mal e nem virar as costas para ele. Em alguns momentos é preciso ser um pouco mais firmes. Os pais, por exemplo, em alguns momentos têm que corrigir os filhos, ou senão eles vão se tornar pessoas indisciplinadas. O professor precisa corrigir os alunos e assim por diante. Então, apesar da bondade ser algo fundamental, ela tem que ser acompanhada de disciplina. E o Lísias comenta que quando ele tomou essa atitude, o governador, de proibir esse tipo de transmissão nas casas de nosso lar, houve revolta. Muitos habitantes tentaram lutar contra isso, mas ele se utilizou de uma frase de Jesus para explicar a situação. Ele usou aquela frase em que Jesus diz: deixai que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, nós não podemos ficar presos nas situações da terra. Aquilo é o nosso passado. Claro, nós vamos nos preocupar com os familiares e vocês vão ver que nós temos oportunidades de ajudá-los quando estamos desencarnados, mas se não tiver disciplina e a hora correta, vira bagunça, como aconteceu há alguns séculos atrás em nosso lar. E mais o André Luiz, ele ainda insiste mais um pouco nessa questão. Então ele pergunta para Lísias: mas Lísias, você não gostaria, por exemplo, de saber mais sobre o seu pai que está encarnado? E o Lísias diz que sim, é claro que ele gostaria, e que é possível fazer isso. Ele não estava dizendo que é completamente proibido o contato do plano espiritual com o mundo físico. O Ministério da Comunicação, quando o espírito já possui um preparo adequado, uma disciplina, uma quantidade de trabalho, como o Brínio falou na semana passada, ele pode buscar o Ministério da Comunicação e esse ministério vai orientar a melhor maneira desse espírito ter o contato e ter notícias da terra, dos seus familiares. Mas ele diz para André Luiz: é muito importante que a gente siga as orientações do Ministério da Comunicação. Existe a hora certa para nós fazermos isso. E ele pergunta: será que você, André Luiz, estaria pronto, por exemplo, para saber que um dos seus filhos está no caminho da delinquência, num caminho do crime? Será que você suportaria ver coisas que você não concorda? Por isso você precisa se preparar primeiro, estudar, trabalhar, e na hora certa você vai ter o contato com os seus familiares. E vocês vão ver mais para frente na história que isso realmente acontece. Então o André Luiz, ele entende a situação, ele para de questionar, e o Lísias diz que no passado a colônia vivia em perturbação, não sabendo ouvir, não auxiliava com êxito. Ou seja, primeiro nós temos que saber ouvir, aprender, evoluir, para depois nós podermos ajudar. Então é o ensinamento que fica para nós todos. A continuação dessa história vocês vão ver na semana que vem com o Brínio. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos
e uma ótima semana. Uma observação: no final do nosso comentário nós dissemos que primeiro nós temos que evoluir para depois ajudar. Nós estávamos dizendo em relação àquela situação que o André Luiz estava analisando sobre poder ter contato com os seus familiares aqui na Terra. É claro que nós não vamos esperar sermos espíritos elevados para começar a ajudar os outros. Nós temos que fazer isso sempre. Aliás, isso é o que vai contribuir com a nossa evolução. Muita paz a todos.
teu amiguinho, não me digas não, sejas compreensivo, abra o coração. Se eu te magoei, eu errei então, faça-me feliz, dai o teu perdão. Se eu te magoei, eu errei então, faça-me feliz, dai o teu perdão. Sou teu amiguinho, não me digas não, sejas compreensivo, abra o coração. Se eu te magoei, eu errei então, faça-me feliz, dai o teu perdão. Se eu te magoei, eu errei então, faça-me feliz, dai o teu perdão.